Olá, caros alunos do Exponencial Concursos. A gente está aqui mais uma vez agora para comentar a prova discursiva do TCE da Paraíba, uma prova aplicada aí no último dia 14 de janeiro de 2018. Tá, pessoal? Foi uma prova relativamente tranquila, envolveu alguns assuntos da área de AFO, né, Administração Financeira e Orçamentária, e Direito Constitucional, como realmente estava previsto e como eu realmente falei para vocês que essa prova viria com a conjunção, né, muito possivelmente com a conjunção de algumas disciplinas. Tá? Eu lembro aos senhores que essa prova, ainda no concurso de procurador do Ministério Público de Contas, lá em 2013, do TCE da Paraíba, ele também citou um assunto parecido como orçamento impositivo. Como nesse período de 2013 a 2018, né, houve a emenda constitucional 86 lá em 2015, então esse orçamento impositivo passou a ter doutrinariamente outras características na Constituição, previsto constitucionalmente, não de forma expressa, mas a gente entende que esse orçamento impositivo agora ele está incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Doutrinariamente falando. Então a gente vai tecer aqui alguns comentários sobre o quesito pedido. Então vamos lá, olha só. O pedido da questão, ele já traz aqui o artigo 166 da Constituição da República, né, de 1988, lá na área que trata de execução orçamentária e financeira do Estado, né, da União. Então vamos lá, os projetos de lei relativos ao PPA, tá, PPA, LDO e LOA, né, e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. E segue, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá um parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. O tema, qual é o tema principal? Recursos orçamentários obrigatoriamente destinados à saúde. Quando a gente fala obrigatoriamente, aqui já tem o quê? Uma imposição. A gente já fala de orçamento impositivo. E a partir daqui a gente já sabe que tem alguma coisa na Constituição Federal, né? Que todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios estão obrigados a aplicar determinado percentual de uma base de cálculo, né, que aí sim é diferenciada para determinado ente federativo, mas que tem que ser aplicada nos orçamentos relativos à saúde. Então, veja bem, olha só, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, tá? Pode haver mais coisa, né? Caso naquelas 30 linhas você não consiga explanar tudo, você tem que escrever algo relativo ao tema. Então, é isso que a gente vai ver aqui também, tá? Então, no item 1, no tópico 1, diretrizes para elaboração do projeto de lei orçamentária, obrigação, né, dos entes da federação e os objetivos dos critérios de rateio dos recursos. E, no item 2, as diretrizes para apresentação e aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária. Ou seja, nesse caso, ele quer aqui objetivos, né, os objetivos, as vedações e o orçamento impositivo. Então, veja bem, ó, objetivos, vedações e orçamento impositivo, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Olha só, pessoal, no item 1, aqui nesse item 1, o que é que ele deveria fazer? Ele pede essas diretrizes para a elaboração do projeto de LOA. E aí ele coloca os dois pontos citando. O que é que você tem que falar? Você tem que falar da obrigação. Existe uma obrigação dos entes federados, né? Existe uma obrigação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então isso aqui você tem que saber, inclusive se há uma diferenciação, né? Não há necessidade de citar os percentuais, mas a gente vai ver isso, né? E os objetivos, né? Aqui eu creio que a banca, quando eu falo em objetivos, eu estou falando no plural, então eu teria mais de um, tá? Eu teria mais de um. No caso, a Constituição Federal, ela traz como lógico que esse objetivo ele pode ser destrinchado, né? Digamos assim, ele pode ser separado, dividido em vários outros objetivos, mas constitucionalmente ele tem um objetivo genérico, tá? E aí ele pontuou 14,25 pontos para esse item. Lembrando, pessoal, que 14,25 para cada item, né? Isso aqui nós vamos encontrar 29 pontos no total.
Tá? Então ele deixou um pontinho, um mísero ponto para a parte de formatação. Tá? Formatação, legibilidade, o que agora passa a não ser tão relevante. Né? Antigamente era 10%, passou a 5%, e agora a gente vê que nem isso mais. Né? O CESP aí inovando com seus formatos. Né? Vamos lá. Então vamos lá, a gente poderia começar a redação da seguinte maneira. A União, os estados e municípios são obrigados, tá? Olha o link aqui, ó. São obrigados a aplicar um percentual mínimo, tá? Obrigados a aplicar um percentual mínimo de suas receitas próprias e transferidas em ações e serviços públicos de saúde. Ponto, tá certo? Ponto. Uma breve introdução. Então veja bem, pessoal, olha só. Como eu já havia falado para vocês, tanto você pode fazer uma introdução direta de resposta ao tema, como pode fazer uma elucidação geral, né, uma abordagem genérica do tema que está sendo tratado, como foi aí o caso. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Enquanto a União deve aplicar pelo menos 15% da receita corrente líquida, né, os estados, como é o caso da Paraíba, devem aplicar percentual de arrecadação de impostos arrecadação de impostos e recursos, né, como está previsto constitucionalmente, deduzidos de parcelas constitucionalmente previstas. Né? Isso aqui é uma inovação da Emenda Constitucional 86 de 2015. Tá? Não haveria necessidade de citar pormenorizadamente essa base de cálculo dos estados, nem tampouco do Distrito Federal e dos municípios. Mas como você tem 30 linhas para discorrer, é interessante que você tivesse um conhecimento um pouco mais aprofundado do assunto. No mesmo sentido, o percentual a ser aplicado pela União está fixado de forma permanente na Constituição Federal, ao passo que os percentuais aplicáveis a estados, Distrito Federal e municípios podem ser revistos por meio de lei complementar a cada 5 anos, tá, pessoal? Então isso aqui é muito importante citar para que a sua questão fique verdadeiramente bem elaborada, tá? Já os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde e destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como os dos estados destinados a seus respectivos municípios, têm por objetivo a progressiva redução das disparidades regionais. Então veja que no comando da questão ele cita objetivos, quando na realidade a Constituição trata de objetivo. Tá? Então, essa progressiva redução das disparidades regionais podem ser elencadas em vários outros subtópicos, outros segmentos, mas o que está expressamente previsto na Constituição é relativo a essa progressiva redução das disparidades regionais. Nesse caso, eu já discorri sobre os objetivos, tá? Sobre a obrigação dessa aplicação mínima de um percentual desses recursos, tá certo? E também já citei os objetivos. Então, dou por bem redigida a minha redação, dentro de no máximo as 30 linhas, tá? E aqui a gente passa para o item 2. O item 2 ele fala o quê? Das diretrizes para apresentação e aprovação de emendas parlamentares, que aqui já é a cargo do Poder Legislativo. Então ele quer objetivos, vedações e orçamento impositivo. Como eu falei para vocês lá no nosso curso, né, nosso curso de discursivas, para que você tenha esse cuidado de fazer os subtópicos, você tem que identificar os subtópicos que estão sendo pedidos e discorrer categoricamente, especificamente sobre cada um, que foi o pedido do examinador nesse caso, tudo bem? Então vamos lá. Já quanto à apresentação e aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária, metade dos recursos transferidos por meio dessas emendas, obrigatoriamente, destinam-se às ações e aos serviços públicos de saúde. Então, aqui, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo e esse percentual, porque aqui você está transcrevendo e você está transparecendo, tá? O conhecimento técnico do assunto. O conhecimento técnico do assunto, que é o que o CESP quer.
né? O que o CESP e que outras bancas também querem, que é o conhecimento técnico. E isso aqui vai estar onde? Vai estar estampado lá no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal. Tá, pessoal? Sempre que tiver alguma inovação, aquela lida dos últimos 15 dias que antecede a prova objetiva, sempre é bom dar uma discorrida ali, dar uma leitura na Constituição Federal, porque sempre pode haver coisa nova e interessante, como são as emendas constitucionais, certo? Então vamos dar prosseguimento. No montante calculado para efeito de aplicação desse limite, é vedada a inclusão de despesas com pessoal e encargos sociais. Olha só, quando eu falo aqui no parágrafo anterior, destinam-se, são os objetivos. Quando eu falo em vedações, eu estou respondendo a esse quesito aqui, tá? Então é vedada a inclusão de despesa com pessoal e encargos sociais. E por fim, né, como arremate aqui ao tema, percebe-se a utilização, agora, constitucional e doutrinariamente previsto do orçamento impositivo, por meio das programações decorrentes dessas emendas, tá certo? Dessas emendas anteriores, dessas emendas parlamentares, que já está citado aqui em cima, tá? Uma vez que as despesas correspondentes são de execução obrigatória. Então, isso aqui, você deveria estar falando sobre isso para fazer o link com o orçamento impositivo, tá? Orçamento impositivo, que é o tema principal do nosso quesito, né? A obrigatoriedade de aplicação de recursos na área de saúde. Então, vamos lá. Até determinado percentual da receita corrente líquida, no caso da União, realizada no exercício financeiro anterior, salvo nos casos de ocorrência de impedimentos de ordem técnica, tá? Então, olha só, dessa maneira a gente responderia ao nosso quesito, né, de uma maneira bem objetiva, lembrando que, caso você queira discorrer de forma mais completa, você tem que inserir elementos na sua redação para que você preencha as 30 linhas. Isso no caso do CESP, tá, pessoal? No caso de outras bancas isso é diferente, é um pouco diferente por causa da fórmula utilizada para o cálculo da nota. Ainda que a robustez dos pontos esteja logicamente alocada no conteúdo, você tem que tomar muito cuidado com essa forma e no número de linhas a ser escrito, porque cada décimo de ponto é bastante relevante para a classificação final do concurso. Tudo bem? Então, pessoal, mais um comentário aí da gente, tá? Da prova discursiva, agora do TCE da Paraíba de 2018, e a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.